Glória a Deus. Maravilha, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilha, amém, pessoal? Deus Altíssimo, aleluia. Só para você ter uma ideia, essa lei, a China já levou, já tentou fazer como o Brasil está fazendo, não deu certo. Tá bom? Os países comunistas, como o próprio Venezuela, né? Coreia do Norte, esses países todos foram punidos, tentou se levantar contra os Estados Unidos e não conseguiu. Então eu quero deixar bem claro que ainda que a nossa justiça aqui do Brasil tenta fazer alguma coisa, não vai dar em nada. Tá? É isso que nós somos mais profundo. Vamos só passar. Estou falando do Brasil, né? Só vai piorar a sua situação. Tá? Amém, pessoal? Vamos para o que interessa. Hoje nós vamos falar sobre a marca da besta, da qual foi lido aqui. E eu quero ler novamente Apocalipse capítulo 13, versículo 15 e 18. Tá? Está escrito assim: e foi-me concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule aí o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Amém? Bom, pessoal, nós sabemos aqui que a marca da besta, da qual está escrito nas Sagradas Escrituras, na escatologia bíblica, ela tem sido objeto de discussões, de debates, e cada tempo que passa, cada coisa que acontece, eles tentam aparelhar a marca da besta para aquilo que realmente aparece aí no meio da humanidade. Isso desde a época da Bíblia, desde a época de João, pela revelação, tá? Então isso, ela tem feito declarações de pessoas que tentam entender quem é ou que marca é essa, né? Qual marca será que estará, ou um sinal que estará aí na testa ou na mão direita daqueles que foram marcados? Você já leu aqui comigo? E você percebeu que não somente a besta ela aparece de forma que o povo venha entender que é o diabo, que ninguém fala que é o diabo, porque eles vão fazer prodígio, eles vão fazer maravilha, e aqueles que tiverem vão seguir a besta e adorá-la. E se porventura agora lutar contra o próprio Deus, tá? Vai se aliar à besta. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Isso também acontecerá na grande tribulação, tá, pessoal? Na grande tribulação, esse envolvimento vai acontecer. A intenção é: o que é a marca da besta? O que é a marca da besta? Bom, nós
lemos aqui que a marca da besta pode ser um objeto, né? Pode ser algo literal ou pode ser simbólico ou espiritual. Se você queira, como a igreja do sétimo dia acredita que seja espiritual. Que marca é esta que vai ser colocada na mão direita ou na testa, né? Então nós temos aqui que tem muitas tentativas de solucionar essa questão. Muitas pessoas têm apresentado várias soluções sem contudo chegarem a uma real conclusão de fato o que é a marca da besta. Afinal, o que nós estamos falando aqui é o que é a marca da besta, né? Como eu disse, ela pode ser simbólica, ela pode ser literal, né? E de acordo com a passagem aqui do livro que nós lemos de Apocalipse capítulo 13, ela pode ser uma marca, ela pode ser um sinal, ou ela pode também ser um número, tá? Um número de um homem, e usando uma gramática, ou seja, uma gematria, vamos chamar de gematria, não de gramática não, ou outro tipo de cálculo, né? Que alguns tem que ser até mesmo se aventurar a fazer, porque a Bíblia diz que é inteligente, que vê, né, o entendimento, o cálculo da marca da besta, que é o número de um homem. E aí tem pessoas que têm colocado, lembra no tempos históricos que nós temos visto aqui, quando se manifestou o Hitler, todo mundo falava que ele era besta. Todo mundo falava que era o tempo do sacrifício, era o tempo do... Muitos judeus morreram, mataram muitos judeus, pessoas, crianças, velhos. Era o holocausto, chamado de holocausto, do tempo sombrio que aconteceu. E as pessoas falavam, esse aí é o diabo, esse aí é o anticristo, tá? E passou, Margarete, passou, o Hitler passou. Outros falam que era Mussolini, e ainda outros têm proposto que a marca da besta seja um código de barra. Quem gosta disso aí é a Paulista, ela devia estar aqui, né? É o código de barra. Tem pessoas que falam, não, é o código de barra. E por causa do número 666, alguns falam que é a internet, outros, etc. Outros, de acordo com o estudioso, tem um tal de David Steele, né? David Steele, o escritor, é um biólogo. Muitas têm sido a visão de cada um para que isso fosse real. Mas a pergunta continua aqui. Será que esta marca, da qual a Bíblia nos diz aqui, ela é simbólica ou ela é literária? Como será, né? Porque a Bíblia ela vai nos dizer aqui que é um número de um homem, do seu nome, né? O número do seu nome. Ou seja, tanto no alfabeto hebraico, porque eu ensino aqui hebraico, e sempre lembro para os irmãos, que a letra hebraica, ela também corresponde com números, tá? Tanto no alfabeto hebraico, ela corresponde com números. Cada número exerce um animal. Tem cavalo, tem porco, enfim. Então, para que você entenda, você pode pegar no hebraico, estudar hebraico, você vai ver. Então, pode ser também número hebraico, como no grego também, pode ser. Mas cada letra ela corresponde ao número, né? O número 9. Primeiro, a primeira letra corresponde aos números 1 ao 9, tá? As 9 letras seguintes, estou falando do hebraico, de 10 a 90, é as últimas letras, e as centenas, o número de uma palavra, ou nome, é a soma dos equivalentes numéricos das letras, né? Estilo e outros comentaristas aí têm colocado aí acerca que a marca da besta é correspondente também tanto ao número hebraico, da palavra hebraica, como também aqui no grego. E ainda, segundo esse estudioso, David, em seu comentário judaico, ele diz assim, eu vou ler para você o comentário dele.
Ele diz assim: os que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinha recebido sua marca na testa, nem nas mãos, essa passagem zomba do Terifim. Ou seja, ele diz que essa passagem é uma passagem zombadora, que zomba do Terifim. Onde está escrito lá, Margarida, lê para nós, Mateus capítulo de número 23, versículo 5. Né? Mateus 23, 5. Da qual vai falar da sinagoga. Tá bom? Pode ler aí, se vocês acharem. Ou se não, eu abro aqui também. Você que está do outro lado também pode. É ensino, tá, pessoal? Então, ensino é assim mesmo, tá? Mateus capítulo de número 23, versículo de número 5. Pode ler, Margarida, você achou? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. É isso mesmo? É isso mesmo, tá? Então tudo que fazem é para serem vistos. São pessoas que querem ser apresentadas, ser visto. Ou seja, pelos homens, e alargam os seus filactérios, né? E alongam as franjas das suas vestes. Então ele está dizendo aqui que na sinagoga os judeus ortodoxos, né? E até mesmo os judeus conservadores usam na mão e na testa, em obediência a Deuteronômio, que é Devarim, capítulo 6, versículo 8, tá? E amarra isto, né? Que se chama mitzvah, né? De Deus, como sinal nos braços e também prenda na testa, né? E amarre a isto que é o mitzvah, né? Tá bom? De Deus. Pode abrir aí a sua Bíblia também, se você quiser. Deuteronômio capítulo, quem vai ler? Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Os judeus tinham esse costume de já usar essa prática, tá, pessoal? Chama mitzvah. Deuteronômio, você pode abrir aí. Quem achar primeiro pode ler. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por terceiras entre os teus olhos. Olha aí. Então eles tinham esse costume, tanto amarrar na sua mão, como também na sua testa, tá? Era um sinal de obediência no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, tá bom? Versículo de número 8, tá? Então ele usava esse sinal no braço, nas prendas da testa, né? Chamado mitzvah. E como sinal nos braços e prender na testa, né? Essa marca da besta, como nós estamos estudando aqui, está lá no versículo, capítulo 16, versículo 2, né? E capítulo número 19, versículo 20, também está lá no capítulo 14, versículo de número 9, você pode estar marcando aí, irmão, até o 11. Vamos ler? Capítulo 12, capítulo 19. Deuteronômio? Eu acho que é Deuteronômio isso aqui, lê aí. Se não for. Capítulo 19? Se não for, é Apocalipse, mas vamos lá. Deuteronômio. É 19, 13, né? 19. Pode ler o 16, 2. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Isso mesmo. Versículo de capítulo 19, versículo de número 20. Para crucificarem o osso inteiro e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Tá vendo? Então é uma ordenança, tá? Então eles eram obrigados, tá bom? A fazer isso. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 11, olha só. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 11,
também eles imitam a selagem dos 144.000, que falam que é o selado. São 144.000, tá? Selado das tribos de Israel. Então também usa esse símbolo, tá? Está lá, Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3. E alguns sugerem que essa marca se refere a um sistema de cartão de crédito, né? Ou seja, até mesmo cartão de crédito, cartão de identificação, que é implantado na testa ou nas mãos das pessoas, ou algum outro sinal, né? Hoje nós podemos ver aí com os chips. Quando ele começou o chip, estava todo mundo assustado por causa do chip. Hello, Moto. Hello, Moto. Glória a Deus. Amém? Americano é claro. Bom, pessoal, o chip, quando foi desenvolvido, nós começamos a ver que tanto DVD como em outras que vieram, as pessoas já se escandalizaram, falando, isso aí é a marca da besta, né? Muitas pessoas falavam que era um chip. Hoje a pessoa usa o chip até mesmo bem minúscula, né? A pessoa tomou injeção, uma coisa. Tem pessoas que até mesmo para não ficar grávida, colocam o chip. Sim ou não? Outras pessoas colocam o chip para se alguém sequestrar, encontrar, enfim. O chip ele foi se adaptando, foi melhorando as suas consequências, que chegaram em uma situação de colocar até um chip no celular. E o chip do celular é tão poderoso que o celular ele pode fazer a mesma trânsito que o computador. Você pode mandar um e-mail, pelo celular. Então, cada dia mais, isso está se modernizando. Quem está entendendo a glória de Deus? Tomando conta mesmo geral. É tanto que eu falei dessa lei magnífica aí, que está acontecendo aí, é a mesma coisa, tá? E eles foram desenvolvidos tecnologicamente, né? De ponta a marca, sem levar em consideração essas especulações, e são verdadeiras, ou será que são fantasiosas, como diz alguns aí? Que ele aponta para um período de controle totalitário por intermédio de elementos religiosos sobre a vida econômica. Lembra que eu falei no começo da economia? Então isso tudo vem através da vida econômica. Vou ler aqui, vou continuar aqui. E outros têm dito que não se trata de algo físico, porque a nossa questão é: será que a marca da besta ele é físico? É literário? Ou é simbólico? Ou é algo que não seja literário? Essa é a nossa discussão aqui, tá? Então, a Bíblia ela nos dá as passagens para que nós venhamos a percorrer essas questões aqui, tá? Entre esses casos, como eu disse aqui no começo, até mesmo os adventistas do sétimo dia, eles afirmam que a marca da besta será a guarda do domingo no período da grande tribulação. Então ele está dizendo que a marca da besta é domingo, né? Porque nós viemos no domingo, ninguém guarda no domingo, não é? Nós viemos no domingo, celebração, mas a gente também no sábado, a gente também na terça, né? Mas eles, como eles são sabatistas, né? E eles guardam, dizem que guardam, mas não guardam sábado, então tem que dizer, ele diz que a marca da besta, que somos no sétimo dia, que a marca da besta é o domingo, né? O domingo, aí então, é a marca ali da besta, que são períodos de grandes tribulações. E ainda, outros veem essa marca como se fosse um tipo
que uma adoração abre o interior do coração, querendo dizer que isto, que não se trata de uma marca literal. Então tem pessoas com a posição que falam que não é marca literal. Vocês já perguntaram para mim o que eu acho? Antes de nós continuarmos, para mim é literal, tá? Mas vamos continuar vendo as possibilidades, tá? De outros. Eu vou mostrar porque no decorrer desse estudo aí, você vai ver que eu tenho mais proposição para estar correto do que os outros, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Outros falam que é adoração do coração, querendo dizer por isso que não se trata de uma marca literal, tipo uma tatuagem ou qualquer outro tipo de sinal visível pelo olho humano, mas algo espiritual. Então os adventistas do sétimo dia falam que isso é espiritual. E o grande problema com essa interpretação está no fato de que para a besta ou o anticristo pode ser, se a pessoa tem ou não a marca da besta, ela precisará ser, o que, Margarete? Onisciente. Quais os atributos de Deus? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo não é isso. Então o diabo não é onisciente. Já pega por aí? Então eles acreditam que se for espiritual, então Satanás tem que ser onisciente, tá? Então tem que estar conhecendo o seu pensamento, o seu coração e tudo, sem você abrir a boca, tá bom? E os atributos que nem o diabo, olha só, ou qualquer outra criatura possui. Nem o diabo, nem qualquer outra criatura possui a onisciência. Vou deixar bem claro isso aqui, tá? Para vocês marcarem no caderno aí. De outro modo, sem esses atributos, como ela saberá se alguém tem ou não a marca da besta, uma vez que, como eu já disse aqui, não será uma marca física ou visível pelo olho humano, na visão deles. E não somente a besta necessita desse atributo, mas não é só ela, todos os comerciantes e prestadores de serviço e a população em geral, visto que aquele que não tiver a marca não poderá comprar ou vender, então logo não é somente a besta que tem que ser onisciente, mas as pessoas que vendem, amém? As pessoas do dono do mercado, as pessoas que fazem, então eles também têm que ser oniscientes. Então, tem coisas, irmão, que se nós não lemos a Bíblia, nós vamos ver aquilo que os outros falam. Então, descartamos que seja espiritual isso aí, tá? Logo, uma vez que a marca é invisível, como se dará o processo de fiscalização e de constatação da marca ou do sinal nas pessoas? Como vai ter? Então, mas continua aqui a curiosidade. Afinal de contas, mas afinal, a marca da besta é literal ou figurada? Qual para vocês, irmão? A marca da besta, o que eu falei para você? A marca da besta é literal ou figurada? Literal. Para mim é literal. Tá bom, pessoal? Nós vamos continuar investigando aqui para não termos nenhuma dúvida, tá? Estamos até mesmo inclinados a pensar que essa marca seja literal, porque de acordo com a passagem que nós lemos em Apreço, o sinal será posto na mão direita ou na testa, o que indica, pelo menos em princípio, que a marca da besta é literal. E sobre este assunto, que a partir de agora iremos, olha, vamos começar a estudar agora. Iremos aqui, tirar o papel. Iremos aqui debruçar, né? Porque nós já vimos que tem pessoas que acreditam que é espiritual, outros acreditam que é domingo, tá?
outros acreditam que é outra coisa, mas nós acreditamos que seja literal, tá? Nós vamos prosseguir isso aí. Por quê? Porque para que nós venhamos a debruçar, de acordo com as pesquisas que nós acabamos de fazer aqui, tem uma coisa que estamos certos. A marca da besta, apesar de ser tão enigmática, é possível que ela seja literal, tá? O que é literal, irmão? Palpável. Palpável. É como se eu tivesse riscado aqui, ó, você vê. Isso chama literal, tá? Eu risco aqui, você vê que está riscado na minha testa. Então isso é literal, tá? Porque às vezes você não sabe o que é literal. Simbólico é outra coisa. Então, literal, você está vendo. Você viu, é literal. Estou vendo também, tá? Então, agora sim, vamos desvendar esse enigma da marca da besta. Você só saberá se caminhar comigo na leitura dessa história. Então vamos lá? Que a marca da besta é literal e não um pensamento, ou uma ideologia, ou uma devoção, ou até mesmo a guarda do domingo, como nós falamos aqui, como propõem os adventistas do sétimo dia, e outros também que propõem outras situações, é possível ser demonstrado através da palavra grega para sinal, a qual nos leva para essa direção. E segundo o léxico de até mesmo Strong, que escreveu, a gente gosta de ver lá no dicionário do Strong, né? É o bom dicionário. Até mesmo o Strong da Bíblia, de estudo, palavra-chave, a palavra grega para sinal é charagma. Então a palavra grega para sinal é charagma, uma gravação ou uma marca e sinal, como símbolo de serviço ou símbolo de servidão, ou uma figura esculpida, que seja uma estátua, marca ou entalhe algo gravado ou até mesmo esculpido, que seja literal, tá? Qual é a Bíblia que nós estudamos aqui. Além disso, é possível que nós percebemos que a marca da besta é literal, e através de várias passagens dessa escritura, onde indivíduos foram marcados de forma literal, nós vamos ver aqui os fatos. Primeiro, caso citado na Bíblia, em que o indivíduo foi marcado como sinal de proteção, está registrado no livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, no episódio que envolve o próprio filho de Noé, Caim. Amém? Então, Caim foi o que matou Abel. E foi posto o quê? Um sinal, para que ninguém o matasse. Então as pessoas teriam que ter visto o sinal de Caim visível, tá? Então, foi colocado o sinal. Então, o primeiro homicida, do ponto de vista humano, nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 15. Quem vai ler? Gênesis capítulo 4, versículo de número 15. Primeiro episódio, primeira morte, primeiro assassinato nas Sagradas Escrituras. É 5, né? Gênesis capítulo 4, versículo 15. O Senhor, ele disse, fica sabendo que se algum mata Caim, será enviado. É vingado, né? Certa vez o Senhor colocou o sinal e Caim para que encontrasse não o ferisse. Aí, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então, o primeiro sinal que nós podemos ver aqui foi o primeiro assassinato, né, da Bíblia aqui. Então, essa marca que foi colocada em Caim não poderia ser invisível
A marca de Caim não poderia ser visível. Por quê? Teria que ser algo visível, a fim de que todos aqueles que... Vou tirar aqui, todos aqueles que encontrassem, ao ver aquela marca, não ferisse, não o ferisse ou não o matasse de outro modo. Então, como as pessoas aqui se guardariam de matá-lo logo que o episódio ligado a Caim constituísse em uma prova inquestionável de que a marca que lhe foi colocada pelo próprio Deus era literal, como a possível morte de Caim por algum que lhe encontrasse sem a marca seria literal. Algumas pessoas perguntam, mas pastor, não era só Caim? Não era só Abel e Caim? Tinha mais pessoas? Isso aí vai ser outro estudo, tá bom, pessoal? Aí a gente vai. Amém? A Bíblia diz que quando Eva e Adão tiveram filhos, tiveram macho e fêmea. Tanto o homem como. Não, tiveram filhos e filhas. Porém, quando nasceu o filho, a Bíblia vai dizer que nasceu o varão. Amém, irmão? Então nasceu Caim, depois nasceu outro. Mas a Bíblia vai dizer que só temos dois, não. Teve filhos e filhas. Tá bom, pessoal? Então vamos deixar isso aí bem claro. Mas isso aí vai ser estudo para outros dias aí, tá? Porque é como se fosse falar do pecado, né? O pecado também tem. Se Deus já sabia que Adão ia pecar, por que ele deixou de pecar? Né? Então, outros temas também que vamos trazer, não somente escatologia, mas nós vamos trazer outras questões difíceis até mesmo da pessoa responder, porque isso aqui recai outra pergunta. Você, se tivesse cada aí, perguntar: não, pastor, que negócio é esse? Como vai colocar a marca no Caim se não tinha ninguém na terra? Eram os animais que iam olhar, né, irmão? Então, para tudo tem uma explicação, tá bom? Mas isso vai ficar para outra, eu sei que você também ficou curioso. Bom, então vamos lá. O que foi colocado pelo próprio Deus, que era a marca, era uma marca literal, né? E para que Caim não fosse morto, não fosse atingido. O segundo episódio que nós vemos aqui na Bíblia faz alusão a ele, e diz respeito ao próprio Abraão e os seus descendentes ali. Por quê? Porque o Bet Mulá, ou seja, o pacto, que é Bet Mulá, que é pacto. Toda vez que vem Bet Mulá, a Bíblia é um pacto da circuncisão, tá? Essa aliança que Deus fez com Abraão ali, envolvia também uma marca, tá? Vou deixar isso bem claro. Um sinal literal. Deus, como onisciente e onipresente, poderia muito bem se satisfazer apenas com um sinal de devoção, né? Visto que não há como alguém enganá-lo com palavras fingidas ou até mesmo com dissimulação. Deus queria muito mais. Ele queria algo que pudesse ser visível, uma marca física de identificação ou de identidade, algo que fisicamente, além da devoção do coração, pudesse identificar aqueles que fariam parte da sua aliança. Daí dele exigir que toda criança do sexo masculino que nascesse no povo hebreu fosse circuncidado, ou seja, fosse cortado a carne, que é o prepúcio, né? Cortado a carne do seu prepúcio. Assim fez Abraão aos seus 99 anos de idade, e da mesma sorte ele fez com seu filho Isaque e com todos os homens que pertenciam à sua casa, né? Está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 9 até o 14. Vocês querem que eu leia? Vamos lá, vamos ler aí, ou vocês querem ler? Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 9 até o 14.
Pode ler. Encontrou. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas gerações futuras. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso propulso, o qual será sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Com efeito, será circuncidado, nascido em sua casa e o comprado com teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. O homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, essa circuncisão era uma marca visível também. Amém? Então, a marca era visível também. Então, a pessoa, o filho macho era circuncidado, tá? E aquela marca ficava lá, era uma marca de Deus. Então, não era simbólico, tá? Era literário também, para comprovar que Deus permite o sinal literário, ou seja, um sinal visível. Ainda que Deus é espírito, mas ele quer uma marca ali literal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Outra ocasião aqui, em que Deus exigiu uma marca como símbolo de proteção, apesar de não ser uma marca em uma pessoa, mas na porta das casas, foi no episódio da 10ª praga que seria e foi lançada no Egito, tá? A ordem de Deus ali era que todos aqueles que não quisessem ver o seu filho primogênito morto deveriam passar o sangue do cordeiro nas vagas ou nos umbrais das portas e da sua casa, porque creram e obedeceram, não tiveram morte dos seus primogênitos na sua casa, mas a casa ali não havia a marca do destruidor que passou ali, tá bom? Então, até ali também era necessário uma marca. Deus protegendo o seu povo, era uma marca literal, e ali nós sabemos que matou o primogênito da casa, inclusive os primogênitos de Faraó, né? Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 7, 13, tá bom? E vamos ler aqui Êxodo, glória a Deus, pode abrir aí. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 7, 13, você já conhece, mas é bom ler. Tomarás do sangue o porão em ambos os batentes e na viga das portas das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comereis dela nada cru, nem cozido com água, mas sim assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras, nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis os vossos lobos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, tá bom? Essa Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor.
o sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então ali a marca também tinha que estar nas ombreiras e nas portas ali, para que o mal não venha. Aqui a marca é literal, não é uma máquina simbólica nem espiritual. Todas as marcas que Deus coloca aqui, pelo menos pela marca da besta, é literal, tá bom? Então nós temos que ver, tanto lá também no versículo 29 e o versículo 30, olha o que está dizendo aqui, ó. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primeiro de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, e todos os seus oficiais, e todos os egípcios. Havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Tá, pessoal? Então vou ler só até aqui. Então, ali onde não tivesse a marca da besta, na marca da besta, perdão, está marcado, está amarrado, como Jesus. Onde tivesse o sangue, a marca do Senhor, ali, então o espírito da morte vinha e matava mesmo, tá bom? Tá? Deixa eu ver que nós estamos falando da marca da besta, tá? E aí nós trazemos a conclusão que essa marca é literal. Vemos na Bíblia que em todas elas está ali, tá bom? A marca, tá bom? Então perceba, irmão, que essa marca foi algo até mesmo abstrato, mas uma marca real. Era o sangue do animal nas vergas das portas. Deus ali que conhece tudo, poderia muito bem até mesmo se satisfazer com somente a fé das pessoas, né? No coração dos outros. Mas ele queria uma marca, um sinal, né? Ele queria uma marca, um sinal que pudesse dar ali testemunho bíblico de que a pessoa realmente havia crido e obedecido a sua palavra e a sua ordem. É aquela pessoa que fala, não, mas Deus cresce no meu coração, mas tem até hoje ainda. Não, Deus não precisa disso não. Para que fazer? Para que fazer? Mas Deus aqui não se contentaria somente numa coisa do sentido do coração. Ele queria ver, ele queria que as pessoas obedecessem aqui, tá? A sua palavra. Uma terceira passagem encontra-se aqui também em Levítico. Os cananeus, dentro de um contexto idólatra aqui também, tinham por costume tatuar como sinal de devoção e até mesmo de idolatria os fiéis pertencentes a uma determinada divindade cananeia. Por essa razão, Deus deixou na Torá a seguinte recomendação. Olha o que está a recomendação do Senhor no livro de Vaikra, que é o livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo 28. Está escrito assim, ó. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne. Olha só. Nem farei marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse povo aqui, ó, Deus não quer saber não. Você está entendendo a glória de Deus? Amém? Amém? Até hoje, se eu for passar para frente, aqui eu não quero passar para frente, nós também estamos selados, né? Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui. Nesse texto aqui, além da tatuagem que havia sido proibida, quem tem tatuagem da glória a Deus? Por isso é riu, né? Nesse texto, além da tatuagem que havia sido proibida por Deus, por conta do seu caráter idólatra, Deus também proibiu outro tipo de marca do corpo, a saber, aquela feita por meio de golpes pelo corpo, que da mesma sorte era um ato de necrolatria, ou seja, adoração ou invocação dos mortos. Essa marca, da mesma sorte, não há como dizer que elas não eram literais. Dessas marcas literais, tá? Mas eu não estava nesse negócio não. Você usa aí, irmão? Você faz marca no corpo? Pega a faca?
Não precisa nem fazer com a faca, né? Está fazendo tatuagem? Olha aí, ó. Do Velho Testamento, tá? Tá bom? Deus não se agradava, não. Às vezes a pessoa fala, me mostra na Bíblia que é proibido. Está aqui. Amém? Está aqui. Mas, enquanto você não sabe, né, Margarida? Enquanto a pessoa está ignorante, fique em paz. Mas se você está sabendo, isso era prática de determinadas cananéias da época, ou pessoas cananéias da época, tá bom? Então, a tatuagem aqui era proibida. E por último aqui, E se fazer tipo, não é tatuagem, é pigmentação. É como se fosse uma tatuagem, só que não é. Ela sai de cor? Sobrancelha, né? Uma sobrancelha. Que eu já fiz, pigmentação. Não, aí tem problema. Às vezes tem Não coisa. chega a ser uma tatuagem. Né? Ela é mais fraca do que uma tatuagem, porque com o tempo ela vai se apagando, vai saindo. A tatuagem já não sai, né? Tem pessoas que vêm, tem pessoas que usam aí porque é enferma, aí não cresce, aí não fica. Então tem várias situações, eu não estou aqui para condenar, não. Eu não vou condenar ninguém que usa tatuagem e deixa de usar, não vou condenar. Eu só estou, infelizmente, nós estamos falando de sinal. Nós estamos falando disso. Se nós estamos falando de sinal, vai cair tudo. Tudo que é sinal que Deus se agrada, sinal que Deus não se agrada. Né? Teve umas pessoas lá que os caras pegaram e riscaram a testa dele lá, vacilão, porque escrito assim. Quem já viu lá? Ladrão e vacilão. Os caras marcaram aqui, passou na televisão e tudo, tem que fazer operação e tudo. A Bíblia está dizendo, Deus pode, Deus não está nesse negócio também não. Tá? Então, por último, nós temos a passagem de escatologia bíblica, que é, irmão, você não está reclamando comigo não, você usa tatuagem? É você e Deus. Amém? Amém? É que quando você vai falar de sinal, você entra em todos os detalhes. Todos os detalhes. E por último, nós temos a passagem da escatologia bíblica Apocalipse, onde as pessoas não serão marcadas pelo Senhor. Olha só. Não serão marcadas pelo Senhor, mas serão marcadas pela... 1, 2, 3? Pelo cabeça rachada. Pela besta. Então, na grande tribulação, Deus não vai marcar ninguém. Mas a besta que quer imitar a Deus, ele vai marcar as pessoas. Tá, pessoal? Então vai marcar. Então a besta vai marcar as pessoas e por isso levarão a sua marca. Ou seja, essa marca também será literal por várias razões. Várias razões. Primeira razão. Estamos terminando, tá? Primeira razão. Por todas as passagens que vimos as pessoas sendo marcadas, a marca foi literal. Todas. Tá? Primeira razão. Segundo, não haverá como essa marca ser um pensamento ou algo interior, um gesto de devoção ou observância de um dia, pois para isso teriam que ter uma fiscalização para cada casa ou pessoa. A pessoa teria que ser onipresente, como nós já disse, onisciente, para poder conferir em tempo real cada pessoa. Então ela teria que ter esses atributos. E o diabo não tem esses atributos, tá? Terceira coisa, todas as pessoas ligadas ao comércio, todas as pessoas que foi falada já, a prestação de serviço, de igual modo, teriam que ser oniscientes para detectar quem teria ou não essa marca. Então, se eu for lá na padaria, ou seja, se não fosse literal, a pessoa tinha que ser onisciente também. Ela tinha que... O diabo me revelou. Você não tem a marca. Irmão. Que entendeu? Então todo mundo tinha demônio. Era isso? Ou todo mundo seria onisciente? Então, essa é a terceira coisa. E por essa razão,
para facilitar as coisas, essa marca precisa ser literal, a fim de que qualquer pessoa possa detectá-la, perceba que ela será colocada na mão ou na testa em lugar bem visível para que qualquer um possa visualizá-la. Caso contrário, assim como aconteceu na Espanha, quando da perseguição contra os judeus, onde eles eram obrigados a se declararem, caso quisessem estar em paz com o Estado, muito deles, se não a maioria, declarassem ser cristã, apenas nos lábios, mas não no coração. Logo, com base nesses argumentos apresentados, somos inclinados a pensar que a marca da besta é uma marca literal, visível ao olho nu, tá? Mas afinal, o que é essa marca? É a pergunta. Então já vimos que é olho nu, mas do que é essa marca? O que é essa marca? Essa é a pergunta. Muito tem se aventurado em dizer que essa marca é o Papa. Quem já ouviu falar? Que a marca da besta é o Papa, que é o nome do homem. É o Papa, tá? E outro diz que a marca da besta é o Hitler. Tá bom? E a guarda do domingo. Né? Ou qualquer pessoa importante cuja soma das letras do nome em latim, né, seja igual ao número 666, ou até mesmo, como alguns queiram sugerir, que seja um pensamento, né, uma ideologia e etc. A verdade é que, na verdade, pessoal, não sabemos. Tudo que sabemos aqui está nas Escrituras, isso nós podemos falar. Tudo que sabemos é que está revelado nas Escrituras e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, por isso que nós lemos, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula aqui o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, Apocalipse capítulo de número 13, versículo 15 e 18. Amém? Tinha um chip aí que o cara estava, ele estava para o Bolsonaro, e o número estava 666, faltava um número, e ele colocou 7 lá. Aí ele falou, perguntaram para ele, por que você colocou o 7? Eu não coloco o 6, era 6, mas se eu colocar o 6, iam cair tudo em cima de mim falando que era besta. Entendeu? Aí eu fui, mudei e coloquei o 7, que é o número de um. É o número de perfeição. Número 7 de perfeição. Amém? Amém? Glória a Deus por isso? Então, 666, você já sabe que é essa marca. A marca da besta é 666 e vai estar onde? Então vai ser uma tatuagem, vai ser 666. Algumas colocações nós podemos colocar aqui como curiosidade. Por exemplo, se fosse o chip, como alguns dizem, se fosse o chip teria que estar na mão direita, ou na testa, não caberia em outro lugar. E para você comprar, você teria que passar o quê? A mão. Se não passasse a mão, não comprava. Não compraria. Também é cabível isso, viu? Só que a Bíblia mostra que ela é literal. Tá?
a gente vai poder cumprir. Porque o Satanás, como é que vai correr atrás das pessoas? Né? Ele não é onisciente. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma curiosidade aqui? Não? Amém. Amém. A Diva fala assim, você faz tanto papel aí, depois ficar jogado, depois ficar desenhando. Depois eu vou tentar pegar todos eles, colocar na apostila aí para vocês. Vamos ficar de pé com Jesus, irmão? Se não tem dúvida. A marca da besta é o quê? Literal. Então a marca da besta é literal, tá? Você também que está do outro lado aí, que está assistindo, você pode pegar os versículos que foram colocados, pode pesquisar na sua casa, tá bom? Você pensa para você. Eu gravei hoje por causa disso, para que você, alguma dúvida, vai lá no vídeo e você abaixa. Se você não tem dúvida aqui, deixa eu ver se alguém tem dúvida aqui do outro lado aqui. Deixa eu ver aqui. Tem não, pelo menos não falar, só estou assistindo. Amém? Quero lembrar que amanhã à tarde nós temos tarde da mesa. Quinta-feira nós estamos no segundo dia da campanha. E sábado não tem culto não, irmão. Deixa as 4 sábados aí, fique em paz, tá? Domingo se vier, eu tiro sábado. Lembra domingo, em nome de Jesus, tá bom? Irmão, antes de eu terminar, vou orar, eu sei que trouxe o som, né? Deposita aqui no lugar. Você viu o que Deus falou? Se não passar, não. Pode passar. Você viu o que Deus falou? Aqui. Ele conhece o coração, mas Ele quer que você mostre a sua oferta literária. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo, te agradeço. Abençoe, meu Deus, o teu povo que vai ofertar, teu povo que vai dizimar, da vitória, da sabedoria, para que nós venhamos crescer, meu Pai, no entendimento, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Pai, abençoa o teu povo, abençoa, mais uma vez, repreenda o devorador, repreenda o migrador, o portador, o destruidor. Pai, em nome de Jesus, todo mal desapareça da vida dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Já. Glória a Deus por isso, né? Bem, então, amanhã nós temos tarde de... Levanta as mãos para o céu. Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre os nossos corações, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. Até obrigado, Deus abençoe.